Creio que no terceiro volume da trilogia que publiquei, sob o título Um Olhar e Três Tempos, faço uma crônica intitulada Brasil, Capital, Esperança. Referência a um belo filme, onde o diretor analisava esta virtude da esperança do brasileiro. A esperança sempre no futuro, na promessa, já que no presente as promessas do passado foram sempre uma ilusão, até uma bela ilusão. A crônica se refere a tantos momentos de esperança e promessas nunca realizadas, como se pode ver revivendo um pouco a história do Brasil nesse último meio século. Vejamos. Os mais velhos lembram do queremismo. Queremos Getúlio de volta. Movimento que trouxe realmente de volta o ex-ditador do Estado Novo nos braços do povo, para que ele se suicidasse 2 anos depois, ao descobrir o mar de lama de corrupção que acontecia debaixo de seus olhos, sem que ele tivesse visto. Venceu a corrupção. Então chegou 5 anos ou 6 anos depois, Jânio Quadros, montado em sua vassoura que prometia moralizar o Brasil. Sobreviveu por 2 anos apenas e foi derrubado pelas forças ocultas, como justificou, que dominavam o Brasil. Para o povo brasileiro, mais uma vez, a frustração. Então, prometeram superar a frustração com a devolução do poder presidencial a João Goulart, que fora esbulhado após a renúncia de Jânio, consagrando-o num plebiscito nacional. Novamente a esperança durou menos de 2 anos e veio a Revolução, ou o golpe de 64. Os cientistas e sociólogos ainda não definiram exatamente. 20 anos depois vieram as eleições diretas. Veio a Constituição de 88, a Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Mal passaram 2 anos, de novo, e Fernando Collor coloriu o Brasil com a promessa de acabar com os marajás. E novamente durou 2 anos. A essa altura, será um número cabalístico esse 2? E lá se foi a esperança do povo. E afinal, já neste século, ou no início deste milênio, o povo, esse povo teimoso, perdeu o medo de ser feliz. E assim felizes chegamos até hoje, de esperança em esperança. Com Lula e Dilma, nesses 10 anos, acabou-se com a miséria no Brasil. Veio o mensalão que ninguém estava vendo, que ninguém sabia, ou que se poderia chegar a qualquer lugar, ou até a Papuda. Mas isso até que chegasse o ministro Joaquim, coincidentemente também Barbosa, como Rui Barbosa, e o povo deve estar feliz. Deve ter sido por esta felicidade que neste ano de 2013, faz alguns meses, novamente o povo, as multidões foram às ruas. Então, como num passe de mágica da cartola da presidenta, foi retirado o coelho mágico da reforma política e do plebiscito, a importação dos médicos em geral e dos médicos cubanos em especial, para sanar os males do povo brasileiro. E vieram, vejam, os milagrosos recursos do pré-sal, para resolver os problemas da saúde e da educação no Brasil. Mais uma vez, no povo brasileiro renasceu a esperança. O povo que estava nas ruas deixou as ruas e voltou para casa. É verdade que era apenas a classe média, os jovens e ainda os vândalos
e esses não contam muito. Melhor é que encham as praças e as ruas para aplaudir o Papa Francisco, que trouxe a esperança de uma revolução de consciências ou de transformações éticas nas mentes e nos corações dos homens. E isto foi muito oportuno. Mais uma vez, a esperança não morreu. Brasil, capital, esperança. E aí estão as pesquisas. Não me alongo hoje na análise dos coelhos saídos dessa cartola. Da promessa da salvação através dos médicos cubanos já me referi por alto em ponto de vista anterior. Talvez venha retornar ao assunto. A reforma política se transformou em uma mini-reforma, que por sua vez se transformou numa reforma eleitoral, preocupada em acabar com a corrupção de políticos, partidos e corruptores, transferindo aos partidos o dinheiro público, mais uma moeda de compra e venda de partidos e parlamentares, extraído do nosso suor. Esse dinheiro. Vale retornar ao assunto, mas por ora fique registrado que o Senado da República já aprovou a mini-reforma política, mas o plebiscito foi esquecido, jogado para as calendas gregas, como diriam os gregos ou os romanos. E os recursos do pré-sal para salvar a educação e a saúde, afinal começam a chegar. Foi anunciado que os primeiros recursos gerados pelo pré-sal, esses 15 bilhões do leilão do campo de petróleo e de Libra, serão usados para complementar as reservas do famigerado superávit primário, aquele nosso dinheiro reservado com absoluta prioridade para pagar os serviços da dívida, os juros, não ainda a dívida, que no começo foi orçado em valor da ordem de 100 bilhões de reais, o dobro do que se dá à educação ou à saúde. Mas o dinheiro não está chegando, apesar do orçamento e dos impostos em crescimento contínuo. E então se reduz o tal superávit para 70 bilhões, dos quais até agora só se conseguiu economizar pouco mais da metade, algo em torno de 40 bilhões. Mas os credores não perdoam, assim no mais. Ora, aí estão chegados em boa hora os salvadores primeiros 15 bilhões do pré-sal. Esses que iam para a saúde, para a educação. Mas não fica bem ao Brasil declarar uma moratória, que afinal o Brasil não é nenhum México ou nenhuma Argentina. O restante que ainda falta para pagar os serviços da dívida, o Manteiga dará jeito, sobretudo em ano eleitoral. Enquanto isto, cultivemos a esperança. Esse nosso Brasil capital esperança. A saúde e a educação podem esperar. E ponto final.